Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótoma e hoje nós vamos iniciar aqui um estudo, uma revisão, umas aulas voltadas para o concurso da Prefeitura de Fortaleza, seja o cargo de professor da área específica, seja de pedagogo. E hoje nós vamos iniciar com o primeiro tópico do edital que fala sobre as noções de lógica. Eu não sou muito de ficar tomando tempo de vocês porque concurseiro é assim, não pode perder muito tempo. Eu só peço que você clique aqui embaixo em gostei se você tiver gostado do vídeo, porque essa vai ser a nossa única moeda de troca. Eu não vou cobrar nada, vai ser tudo gratuito para vocês. Toda terça-feira e quinta-feira, às 19 horas, eu vou estar abordando aqui alguns tópicos do nosso edital. E vamos começar aqui com o primeiro tópico que diz o seguinte: noções de lógica. As noções de lógicas, elas estão intrinsecamente ligadas à ideia de que são proposições, dos conceitos que estão por detrás de proposições. Mas para entender o que são proposições, primeiro a gente vai entender o que não são proposições, que é no caso aqui essas frases que são exclamativas, interrogativas, imperativas, sem verbos. Por exemplo, essas que são exclamativas, elas esboçam uma ideia aqui de emoção. Então, se você está diante de uma frase que esboça uma ideia de emoção, ou seja, que tem aqui, por exemplo, um ponto de exclamação, você já sabe que não está falando de proposição. Olha esse exemplo, meu Deus. Meu Deus, isso aqui não é uma proposição e você já vai entender por quê. Interrogativas são aquelas que têm as perguntas e, por isso, muitas delas estão acompanhadas de um ponto de exclamação. Então, as perguntas, como por exemplo, que horas são, é também uma frase que a gente pode dizer que não é uma proposição. As imperativas são aquelas que dão a ideia de conselhos ou de ordem, quando eu estou mandando alguma coisa, essas também não são consideradas proposições. Eu coloquei aqui um conselho, ó, se eu fosse você, não faria isso. Isso aqui também a gente diz que não é uma proposição. E para finalizar aqui, as partes de que não são proposições, aquelas frases que não possuem verbos. Por exemplo, o mundo dos aprovados, o mundo dos concurseiros. Essa frase que não possui verbo também é uma frase que a gente diz que não é uma proposição. Mas por que essas frases aqui, esses tipos de frases não são proposições? Porque a ideia de proposição está intrinsecamente ligada à ideia de verdadeiro ou falso. São frases em que eu posso afirmar se aquilo ali é verdadeiro ou falso. Por exemplo, meu Deus, eu posso dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso? Nem faz sentido. Que horas são? Eu posso dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso? Nem faz sentido eu perguntar isso. Se eu fosse você, não faria isso. Ok, eu posso dizer se isso aqui está sendo uma verdade ou uma mentira, uma falsidade. Não tem como eu atribuir esses valores lógicos aqui. Verdadeiro e falso são valores lógicos aqui no nosso raciocínio lógico. E essas frases sem verbos, não tem como eu também atribuir valores lógicos, porque aqui eu digo, o mundo dos aprovados, ok. O que é que eu tenho que julgar? Só estou dizendo uma frase e essa frase não tem nenhuma ação, não tem nada, não tem um verbo aqui. Então, eu não posso julgar se é verdadeiro ou falso. Então, a primeira noção de proposição está justamente nisso, de você poder olhar para uma frase e poder dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso. Mesmo que você não saiba se é verdadeiro ou falso, mas que você possa atribuir esse valor de verdadeiro ou falso. E onde é que a gente vai encontrar essas frases que estão nesse rol de verdadeiro ou falso? Estão aqui, ó, nas declarativas, porque as declarativas são algo que te fornece um fato. Então, está acontecendo um fato, e pelo fato de estar acontecendo um fato é que a gente pode julgar se isso é verdadeiro ou falso. Por exemplo, nessa frase eu boto, Ítalo é um professor. Se você conhecer a pessoa chamada Ítalo, por exemplo, meu nome é Ítalo Renan, e eu sou um professor. Se você me conhecer, se você soubesse que me chamo Ítalo Renan e sou professor, essa frase aqui eu posso dizer, ela é verdadeira, porque eu conheço o Ítalo e eu sei que ele é um professor. Mas se eu colocasse aqui, o Ítalo dança forró, se você me conhece, você vai saber que eu não danço forró. Essa frase em si vai ser agora uma frase que não é verdadeira, ela é falsa, e em outras palavras eu consigo atribuir um valor lógico, se ela é verdadeira ou falsa. Então, as frases que eu consigo atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso são as frases que nós chamamos de declarativas. São frases que vão narrar aqui um fato. Algo está acontecendo ou algo não está acontecendo. E com esse fato a gente pode dizer se é verdadeiro ou falso. Vamos entender aqui um pouquinho mais sobre essas frases, essas declarativas, porque nem todas as declarativas são proposições.
Bom, pessoal, as frases declarativas, elas se subdividem em dois tópicos. As sentenças que são chamadas sentenças abertas e as sentenças que são consideradas fechadas. O que são essas sentenças abertas? São aquelas em que eu não consigo encontrar um sujeito. Então, não tem aqui um sujeito, não há um sujeito nessa ação. Eu não conheço o sujeito dessa ação. Cuidado! Quando eu falo que não há sujeito, não pense que é o sujeito no sentido da língua portuguesa. Que a gente tem um sujeito composto, sujeito simples. Não é nessa ideia. Quando eu falar sujeito aqui é porque eu não conheço aquilo, a pessoa, ou objeto, ou animal que está praticando a determinada ação. Por exemplo, ele é médico. Como é que eu vou saber se isso aqui é verdadeiro ou falso se eu não sei quem é ele? Então, se isso aqui for verdadeiro, como é que eu vou julgar se isso aqui é verdadeiro ou falso se eu não sei quem é ele? Se eu não tenho no contexto quem é ele, eu não posso dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso. Eu precisaria de um contexto. Agora, como é que eu sei que isso aqui é uma declaração? Porque eu posso afirmar se isso aqui é verdadeiro ou falso, uma vez que eu conheço quem é essa pessoa aqui. Então, essa sentença ela é aberta porque fica em aberto a pergunta. Quem é ele? Quando eu falo, ele é médico? Aí você vai me perguntar, amor, quem é ele? Para não poder dizer se ele é médico ou não. Outra frase seria, esse país fala inglês. A pergunta que você vai me fazer é, ué, mas que país você está falando? Então, eu não consigo julgar agora se é verdadeiro ou falso. Uma vez que você coloca aqui o país do que você está falando, eu posso afirmar se é verdadeiro ou falso. Se no lugar de esse país fala inglês, eu colocasse Estados Unidos fala inglês, aí sim, essa frase seria uma proposição, porque eu consigo agora atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso. Nesse contexto aqui, eu não consigo atribuir valores lógicos, mesmo sendo uma declaração. Ela é declarativa, mas eu não consigo dizer se é verdadeiro ou falso, portanto, isso aqui são sentenças abertas, não entra no rol de proposições. Já as sentenças fechadas, essas daqui sim são as nossas proposições. É aqui que nós vamos estudar e mergulhar no nosso estudo de raciocínio lógico. Então, as proposições são as nossas sentenças fechadas, que são aquelas que eu consigo com certeza dizer se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, João foi presidente do Brasil em 1822. Essa frase aqui tem a palavra João, tem alguém, e eu conseguiria pesquisar na internet se João foi ou não, realmente foi ou não presidente do Brasil em 1822. Então eu consigo dizer se é verdadeiro ou falso. Claro que em 1822 não tinha esse sistema que nós temos de presidente, então claro que isso aqui é falso, né? Lá nós não tínhamos presidentes naquela época. Mas de qualquer maneira, essa frase aqui eu consigo atribuir um valor lógico, que seria falsa, mas eu consigo atribuir. E essa frase aqui, então, a gente diz que é uma proposição. Outra proposição seria, se Pedro é médico, então Chico é engenheiro. Observe que Pedro é médico seria a minha primeira proposição e Chico é engenheiro seria outra proposição. Pedro é médico, eu posso conhecer o Pedro e dizer se é verdadeiro ou falso. O Chico eu posso conhecer e dizer se ele é engenheiro ou não. Isso que a gente está colocando aqui, eu já estou adiantando, são o que nós vamos estudar mais na frente lá, que é quando a gente estiver falando do se então, do se somente se, do ou, mas só para vocês se habituarem que isso aqui também é proposição, porque aqui eu estou colocando uma proposição e aqui eu estou colocando outra proposição, e a gente pode julgar esses tipos de proposições que nós chamamos de proposição composta, certo? Então vamos agora aqui para a parte da prática. Vamos resolver aqui algumas questões de concurso público. Só com essa parte inicial vocês vão ver que já dá para matar várias questões aqui. Primeira questão diz o seguinte, marque a alternativa que apresenta uma sentença aberta, ou seja, é aquela que eu não consigo atribuir se é verdadeiro ou falso, pelo fato de eu não conhecer o agente ou sujeito da ação. Aqui nós temos, se Maria for à Ponte de Ferro, em Santa Fé, então Matilde não vai à Lagoa de Furnas, em Chiadó. Aqui nós temos o sujeito da ação, nós temos aqui uma frase que tem uma afirmação dizendo se ela for essa ponte de ferro e a Matilde não vai à lagoa, ou seja, tem alguma afirmação, alguma ação acontecendo, então isso aqui nós chamamos de proposição. Nesse caso específico, é uma proposição composta aqui, porque tem um se então aqui. No item B nós temos bambá de couve e lombo de Chico Mineiro são comidas típicas de Minas Gerais.
Observe que eu não conheço essa comida aqui, eu não sei se realmente é de Minas Gerais. Se você for de Minas Gerais e está me assistindo, coloque aqui embaixo se essa comida realmente é. O fato é que se eu for lá no Google e pesquisar o nome desse prato aqui e eu verificar se ela realmente é uma comida típica de Minas Gerais, eu vou conseguir afirmar se é verdadeiro ou falso. Então, se eu consigo obter essa informação se é verdadeiro ou falso, então a gente pode dizer que isso aqui é uma proposição. E se é uma proposição, não é uma sentença aberta. Eu estou atrás da sentença aberta. Ele quer te encontrar na antiga estação ferroviária em Penhalonga. Observe que a pergunta que a gente vai fazer é: ele quem? Quem é que vai te encontrar lá? Então, se eu não conheço essa pessoa, não tem nenhum contexto me dizendo quem é ele, eu não consigo afirmar se isso aqui é verdadeiro ou falso. Eu não consigo porque não tem a pessoa que vai se encontrar nessa antiga estação ferroviária. Portanto, isso aqui nós estamos diante de uma sentença aberta. Então, é o nosso item C aqui, o gabarito. No item D tem: Joana fará panelada de campanha se e somente se não tiver leitão a pururuca na feira. Então, aqui nós temos os agentes dessa ação aqui, quem está fazendo, quem vai fazer. Então, aqui não é um caso em que a gente não conhece a pessoa. Aqui é um caso de uma proposição novamente. Apareceu de novo aqui mais um conectivo, que é o se e somente se. Também a gente vai ver muito sobre isso mais lá na frente, quando a gente estiver falando dessas proposições compostas. Vamos então aí para a nossa segunda questão de hoje. Na lógica sentencial, uma sentença fechada ou proposição é uma frase que pode ser julgada apenas como verdadeira ou F como falsa aqui. Considerando essas informações, quais dos itens a seguir formam uma sentença fechada? Agora eu estou atrás de uma proposição e eu vou representar a minha proposição pela letra P. Então, por exemplo, aqui no item 1 diz: 11 é menor que 1. Ele está dizendo que o número 11 é menor do que 1. Isso aqui é ou não é uma proposição? Professor, mas não tem uma pessoa, não tem um sujeito. Como eu disse, não precisa ter um sujeito, só precisa ter algo que você conheça. E você conhece o número 11. O número 11 é menor ou é maior do que o número 1? Eu consigo atribuir um valor de verdadeiro ou falso nessa frase? Se sim, então isso aqui vai ser uma proposição. Nesse caso, é uma proposição, e essa proposição aqui é falsa, né? O 11 não é menor que 1. Mas não é o fato de eu ter atribuído o valor falso que ela deixa de ser proposição. O fato de eu conseguir atribuir o valor de falso é que torna ela uma proposição. Então, o número 1 é um item que eu vou marcar como sendo proposição. Está chovendo? Opa, uma pergunta. Se é uma pergunta, então não é uma proposição. Isso aqui é uma frase interrogativa. No item 3, ela é brasileira. Você vai me perguntar, ela quem? Se eu não sei quem é que o texto está falando, eu não posso atribuir o valor de verdadeiro ou falso, logo isso aqui também não é uma proposição, aqui é uma sentença aberta. E aqui na de cima eu não consigo também atribuir um valor de verdadeiro ou falso. Está chovendo? Bom, isso aí, como é que isso eu vou atribuir se é verdadeiro ou falso? Não dá, né? No item 4 tem: existem formas de vida terrestres, aérea e aquática. Eu consigo dizer se essa frase é verdadeira ou falso? Consigo. Eu conheço vidas que são terrestres, eu conheço vidas que são aéreas e aquáticas. Então, por exemplo, essa proposição aqui seria uma proposição verdadeira, porque existem, de fato, formas de vidas terrestres, aéreas e aquáticas. É uma afirmação em que eu posso atribuir o valor de verdadeiro ou falso. Então, o item 4 também é uma proposição. Então, nós temos que o item 1 e o item 4 são proposições. Ele estava pedindo justamente essas sentenças fechadas, que são as proposições. E nós vamos encontrar, então, o item verdadeiro como sendo o item C de casa. Somente 1 e 4 são sentenças fechadas. Vamos agora aí para a nossa terceira questão de hoje. Em lógica matemática, chamamos de proposição toda sentença declarativa afirmativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, mas não como verdadeira e falsa simultaneamente. Considere as sentenças abaixo em que a sigla CRF-MT significa Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso. Vamos lá, a primeira afirmativa diz: a capital do Mato Grosso é Cuiabá. Eu posso afirmar se isso aqui é verdadeiro ou falso? Eu posso atribuir um valor de verdadeiro ou falso, logo isso aqui é uma proposição. Então eu vou colocar aqui logo o que são as proposições e o que não são proposições, para depois a gente ver aqui qual é o comando da questão. No item 2 tem o CRFMT, que é o Conselho Regional, possui sede em Uberlândia. Outra afirmação que eu posso atribuir como verdadeiro ou falso.
Particularmente, eu não sei se esse conselho aqui realmente está situado em Uberlândia, mas se eu for lá no Google, eu consigo verificar se é verdadeiro ou falso essa afirmação. Logo, isso aqui é uma proposição. No item 3 tem: não deixe de resolver essa prova com a devida atenção. Observe que essa 3 aqui é um conselho, é um pedido. Estou fazendo um pedido para alguém. Isso aqui não é uma proposição, que entra naqueles típicos frases que não são declarativas. Não está tendo uma afirmação aqui, está tendo um pedido. Então, opa, não é um P aqui, né? Aqui não é uma proposição. Posso colocar assim, não é proposição. No 4, até agora, a proposição, nós temos o 1 e o 2. No 4 tem: ele foi o primeiro colocado no concurso do CRF-MT em 2014. Aí você vai me perguntar, ele quem? Porque no texto aqui não me foi falado quem é ele. Se eu não consigo identificar quem é ele, eu não posso afirmar se isso aqui é verdadeiro ou falso. Logo, isso aqui também não é uma proposição. No item 5 tem: o CRF-MT possui 76 funcionários concursados. Se eu for lá no site desse CRF-MT, eu posso verificar se essa informação é verdadeira ou falsa. Eu posso atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso. Logo, isso aqui é uma proposição. Diante do exposto, é correto afirmar que dentre as sentenças acima, aquelas que não podem ser consideradas proposições, ou seja, eu não quero que sejam proposições, são somente as identificadas com os algarismos romanos. Bom, as que não são proposições é justamente a 3 e a 4 aqui. Então, 3 e 4, o item correto dessa questão tem que ser o item D de dado aí. Vamos aí para a nossa quarta questão. Considere as seguintes frases: ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. A pergunta é: ele quem? Eu não sei quem foi o melhor jogador em 2015. Não está me dizendo quem é que ele está se referindo. É o Ronaldinho Gaúcho? É o Kaká? Ele não está me dizendo quem é ele. Se ele não está me dizendo quem é ele, eu não posso afirmar se é verdadeiro ou falso. Logo, isso aqui é uma sentença aberta. Eu não posso dizer que isso aqui é uma proposição. No item 2 é bem interessante, ó. X mais Y sobre 5 é um número inteiro. Aí eu te pergunto de novo: quem é que é o X e quem é que é o Y? Porque dependendo do número que eu colocar no lugar do X e do número que eu colocar no lugar do Y, isso vai ser sim um número inteiro ou não vai ser. Então, como eu não conheço quem são os números X e Y, isso aqui também é uma sentença aberta. Se eu especificar quem é o X e quem é o Y, isso se torna uma sentença fechada, ou seja, uma proposição. Mas do jeito que está aqui, ele não me diz quem é o X, não me diz quem é o Y, isso aqui não é uma proposição, é uma sentença aberta. No 3, João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Eu não conheço esse João da Silva, não tenho a mínima ideia de quem ele seja, mas se eu colocar lá no Google quem foi esse secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000, eu vou saber se essa frase é verdadeira ou falsa, então eu posso atribuir um valor de verdadeiro ou falso. Logo, isso aqui é uma proposição. Então, a única que é proposição é a 3. As duas últimas aqui não são proposições, são sentenças abertas. É verdade que 1 e 2 são sentenças abertas. Já matei aqui o item A, porque 1 e 2 de fato são sentenças abertas. Vamos aí para a nossa questão de número 5. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum. Então, elas vão ter a mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Então, vamos analisar cada uma desses itens aqui até a gente encontrar o item verdadeiro. Que belo dia! Olha só, um ponto de exclamação. Isso é o que nós podemos chamar de proposição? Não, isso não é uma proposição. O item 2. Um excelente livro de raciocínio lógico. Cadê o verbo dessa frase? Eu não tenho um verbo, eu não tenho como dizer se isso aqui é verdadeiro ou se isso aqui é falso. Logo isso aqui também não é uma proposição. O jogo terminou empatado. Olha aí, uma pergunta. Se é uma pergunta, isso não é uma proposição. Então tá me parecendo que a característica lógica em comum é justamente não ser uma proposição. Então isso aqui não é proposição, não é. Vamos ver aqui o item 4. Existe vida em outros planetas do universo. Observe que essa frase eu posso atribuir um valor de verdadeiro ou falso. Eu não conheço, eu não sei se tem vida fora de outros planetas, aqui no universo. Mas o fato é, se tiver essas vidas, essa frase é verdadeira. Se não tiver, essa frase é falsa. Então eu posso atribuir o valor de verdadeiro ou falso, mesmo não sabendo se tem ou não a vida em outros planetas. Então isso aqui é uma proposição.
E o item 4 tem, escreva uma poesia, isso que é um pedido, e pedidos não são proposição. Eu não consigo atribuir aqui um valor lógico de verdadeiro ou falso, porque aqui não está tendo nenhuma afirmação aqui nesse item 5. Então vamos lá, a frase que não possui essa característica em comum é ou seja, é o item 4 aqui, porque o item 4 é uma proposição e as demais não são proposições. Então o item D de dado aí. Vamos aí para mais uma questão. Em raciocínio lógico é dito que proposição é toda aquela sentença que se pode valorar por verdadeiro ou falso. Das afirmativas abaixo, assinale a única que não é, ou seja, a única que não é, eu não quero a proposição. O item A diz, compre uma bola de basquete com gomos. Esse aqui é um pedido. E pedidos não são proposição. Então já achei aqui o meu item, é o item A. Observe que essa primeira frase, que não é uma proposição, eu não consigo atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso, porque alguém está pedindo algo para outro alguém. Compre uma bola de basquete com gomos, ou seja, eu não consigo atribuir valor lógico aqui de verdadeiro ou falso, logo isso aqui não é uma proposição. No item B, só para a gente verificar, bolas de futebol tem 32 gomos de couro. É verdadeiro ou falso? Ou seja, eu consigo atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso. O item C, o item D e o item E está no mesmo sentido aqui, ó. Bolas de vôlei tem 56 gomos de couro. Isso eu posso atribuir, se é verdadeiro ou falso. No item D, bola para jogar golfe é de plástico. Eu posso de novo atribuir um valor de verdadeiro ou falso aqui. E o item E, tênis é jogado de trios. De novo eu posso atribuir valores lógicos de verdadeiro ou falso. Por mais que você não saiba nada dessas informações, você sabe que você pode atribuir verdadeiro ou falso, que basta fazer uma pesquisa e verificar se isso aqui está sendo verdadeiro ou falso. Já o item A não tem como eu dizer se é verdadeiro ou falso, porque isso aqui é um pedido. Vamos aí para a nossa última questão do nosso bloco de hoje. Questão de número 7 diz o seguinte, a alternativa que apresenta uma sentença aberta. Então a gente vai atrás não do que é uma proposição, e sim do que é uma sentença aberta. Vamos lá, o item A diz, Porto Alegre é capital da região sul com surto de sarampo ou catapora. Isso aqui eu posso verificar se é verdadeiro ou falso, bastando ir lá no Google, porque particularmente eu não sei se é. Mas se for, é verdadeiro. E se não for, é falso, então a gente pode atribuir valor lógico. Isso aqui é uma proposição. E ele não quer uma proposição, ele quer uma sentença aberta. Alguma cidade da região sul do Brasil está com surto de sarampo. Você vai perguntar aí atrás do vídeo. Isso aqui é qual cidade? De qual cidade nós estamos falando do sul? Já que ele não especificou qual é a cidade, eu não consigo dizer se é verdadeiro ou falso. Mas se ele me disser a cidade, aí eu vou conseguir. Como ele não forneceu essa cidade, não tem contexto aqui, logo essa sentença é o que nós chamamos de sentença aberta, que já é o nosso gabarito aqui. Mas vamos verificar se não tem outro item aqui. Antônio é engenheiro responsável pelo projeto de reforma do posto de saúde do município de Gramado. Ou seja, essa afirmação aqui eu posso verificar se é verdadeiro ou falso, logo isso aqui é uma proposição e não é uma sentença aberta. O item D tem, Carlos e Antônio são os farmacêuticos responsáveis pela organização do estoque da farmácia, na farmácia do posto de saúde do município de Gramado. Outra informação que eu posso verificar se é verdadeiro ou falso, logo isso aqui é uma proposição. E no item A tem, Gramado tem cobertura total de vacinação de sarampo. E de novo eu posso verificar se essa informação é verdadeira ou falsa, eu posso atribuir esses valores, logo isso aqui é uma proposição. Então, de fato, o único item que não é uma proposição e que é uma sentença aberta é o nosso item B de bola. E você vê aí, só com essa parte teórica, a gente consegue matar aqui várias questões de concurso público. Bom, pessoal, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, peço que você clique aqui embaixo em gostei, se inscreve no nosso canal e não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que é @apotamatemática. A gente se vê na próxima, então. Valeu!